Você rodou por onde? Eu rodei Fluminense de Feira, eu comecei no Juazeiro, Fluminense de Feira, Boa Esporte, fui no Espírito Santo, Democrata de Minas Gerais, Boa Esporte, fiquei 2 anos. Foram 2 anos também importantes, porque eu joguei, acho que 70 jogos em 2 anos de Série B, joguei 35 jogos em um ano e 34 em outro, que é uma média muito alta, quase todos os jogos. Daí fui para o Penapolense, fiquei apenas 2 meses e meio, e aí já fui para o Corinthians e foi onde minha carreira despontou. Na Penapolense foi campeão no interior, né? Campeão do interior, a gente conseguiu aí dar trabalho para as equipes grandes, e a gente tinha uma equipe muito bem formada, o Narciso como treinador, e esse jogo aí a gente acho que ganhou de 4-0 do Santos, e o Santos, que tinha os meninos da Vila, a gente conseguiu também montar uma grande equipe, talvez a principal equipe em Penápolis. Aí foi na semifinal, a gente eliminou o São Paulo. Você bateu o pênalti? Bateu o pênalti, a gente conseguiu eliminar o São Paulo. Foi também um jogo histórico aí na minha carreira, porque vocês sabem do investimento e as equipes do interior têm uma dificuldade muito grande, o Fábio sabe principalmente. São equipes formadas para jogar em 2 meses. Quem classifica para a segunda fase, quem não classifica joga com o formato atual 12 jogos, e que é um absurdo. A gente precisa também sentar e pensar sobre os profissionais, são também pai de família, são pessoas importantes e que há muita matéria-prima boa nesses clubes. E um jogador profissional não pode jogar apenas 12 jogos, porque se o clube não classifica, ele fica o ano todo desempregado, e isso é um absurdo. A gente precisa já, 2 coisas na minha humilde opinião, quem sou eu para poder levantar essa questão, mas a gente precisa já adaptar a temporada brasileira à temporada europeia, porque os clubes brasileiros não têm como competir financeiramente com os clubes europeus, e vai sofrer o que o São Paulo sofreu hoje, amanhã pode ser o Corinthians, depois pode ser o Flamengo, não tem como competir. O euro vale 3,40, a libra vale quase 5, não tem como competir. Então, acho que mais uma coisa importante, a gente precisa conciliar o máximo possível com a temporada europeia. Você conta os dias para a janela acabar, Carille, ainda? Com certeza. Não vejo a hora que fecha isso daí. É final de agosto, ainda tem um tempinho, né? Um mês ainda, e a gente tem que ter muito cuidado nesse momento aí. Mas os assédios maiores, aparentemente, já passaram, né? Já foram embora. Não. Não? Ficar Você ainda atento teme? aí, sim. Maicon com 20 anos, Arana, né? Balbueno, campeonato que vem fazendo. O próprio Fagner, a gente vê aí que na Europa faltam laterais nos seus clubes. O cara tá na seleção. Tá na seleção. O próprio Rodriguinho, que já veio uma equipe da Turquia uns tempos atrás. Quase levou, né? A gente tem que estar atento nesse momento aí. Voltando ao Petros, você participou da comitiva de aprovação do Petros para o Corinthians ou não? A situação do Petros no Corinthians foi o quê? 14, né, O Petros? Corinthians, e que pouca gente sabe, para o São Paulo também. Ah, é? Pô, então conta pra gente também isso. A situação do Petros foi em 14, né, Petros? Você estreou contra o Atlético Mineiro lá em Uberlândia. Uma fogueira, né? O Renato se machucou e o Fábio e o Mano me chamaram. E aí? Vai dar conta do recado, e o outro time do Atlético Mineiro era o melhor clube do Brasil, porque tinha acabado de ser campeão da Libertadores, o ataque era Jô, Diego Tardelli e Ronaldinho Gaúcho. Nada mais. É um jogo que foi 0-0, ele fez um excelente campeonato paulista e realmente o time da Penapolense era muito bom, é muito bom mesmo. E já chegou, precisou jogar logo, já vestiu a camisa, se sentir em casa e fez uma temporada maravilhosa lá no Corinthians. E pro São Paulo agora, como é que foi, Fábio? São Paulo, ninguém sabia disso, mas eu coloquei ele numa fogueira. Ele teve que dar a aprovação. Isso é normal entre os clubes, de perguntar sobre o profissional, e ligaram perguntando do Petros, como ele era, o que ele podia fazer dentro de campo. Eu falei, aqui no Corinthians ele trabalhou mais de lado, né, sendo suporte, fazendo mais ou menos o que o Romero faz hoje, né? E lá na Europa eu não estava acompanhando muito, até pela minha correria não estava acompanhando muito, mas o pouco que eu vi era jogando por dentro. Ele aqui falou que durante muito tempo jogou como primeiro lá, né, no Betis. Mas isso é normal entre os clubes perguntar quando vai contratar algum atleta. E essa... principal, né? Com certeza. Principal. Se você ficar olhando só o jogador, não ver a pessoa atrás, pode trazer um baita de um problema. Com certeza. E pegando esse gancho, André, exatamente. Hoje o futebol, no meu ponto de vista, já não tem espaço para o jogador boleirão, para o jogador que... Essa troca de informações ela é muito constante, e por isso os jogadores hoje são mais profissionais, por isso os jogadores hoje vestem a camisa do seu clube, porque é o nosso trabalho, a gente depende disso, a nossa família depende disso. Então, por isso a importância de ser um grande profissional. O cara que é o rival, um grande rival de São Paulo, trabalhou comigo, a gente tem uma relação muito boa, mas que ele não deu opinião porque ele é meu amigo, ele deu opinião porque ele tem o caráter dele, ele deu opinião porque ele é um grande treinador, um treinador muito conceituado, baseado e relacionado ao meu trabalho. E isso é muito bacana.